Era um dia bonito e Jesus estava junto com seus discípulos à beira do mar da Galileia. Eles tinham passado o dia inteiro ensinando e ajudando as pessoas, então Jesus estava cansado. Ele disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Os discípulos concordaram e todos entraram em um barco. Enquanto o barco deslizava sobre as águas calmas, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com cores lindas de laranja e rosa. Jesus, muito cansado, foi para a parte de trás do barco, se deitou em uma almofada e rapidamente adormeceu. Os discípulos, que eram pescadores experientes, conduziam o barco, conversando e admirando a vista tranquila. Mal sabiam eles que uma grande surpresa estava por vir. De repente, o céu começou a escurecer. Nuvens escuras apareceram rapidamente, cobrindo o céu bonito. O vento começou a soprar mais forte e as ondas cresceram, balançando o barco de um lado para o outro. Uma tempestade violenta havia começado e a água do mar estava entrando no barco. Os discípulos ficaram com muito medo. Eles eram pescadores e estavam acostumados com o mar, mas essa tempestade era diferente. Parecia que o barco iria afundar. As ondas eram enormes e o vento era tão forte que eles mal conseguiam se manter de pé. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus continuava dormindo profundamente, mesmo com a tempestade ao redor. Os discípulos não sabiam o que fazer. Eles tentavam tirar a água do barco com baldes, mas a tempestade era muito forte. Desesperados, eles se olharam e perceberam que precisavam da ajuda de Jesus. Eles correram até Jesus, que ainda estava dormindo, e o acordaram. Mestre, mestre, gritaram eles. Não se importa que vamos morrer? A tempestade está nos destruindo e precisamos de sua ajuda. Jesus abriu os olhos e se levantou. Ele viu o medo nos rostos dos discípulos e sentiu as ondas balançando o barco. Mas Jesus estava calmo. Ele sabia exatamente o que fazer. Jesus ficou em pé no barco, mesmo com o vento forte e as ondas altas. Ele levantou a mão e disse em voz firme: Silêncio, acalme-se. E de repente a tempestade parou. O vento parou de soprar e as ondas ficaram calmas como vidro. O mar estava completamente tranquilo, como se nunca tivesse havido uma tempestade. Os discípulos ficaram maravilhados. Eles olharam ao redor, vendo como o mar estava calmo, e depois olharam para Jesus com espanto. Quem é este homem? Perguntaram uns aos outros. Até o vento e o mar obedecem a ele. O poder de Jesus era incrível, e os discípulos nunca tinham visto algo assim antes. Depois que a tempestade foi acalmada, o barco balançava suavemente sobre as águas tranquilas. O céu voltou a ficar claro e as estrelas começaram a aparecer. Aquele momento de medo havia se transformado em paz. Os discípulos ainda estavam impressionados, mas agora se sentiam seguros e tranquilos. Eles sabiam que Jesus tinha o poder de proteger e cuidar deles, mesmo nas situações mais difíceis. A fé deles em Jesus ficou ainda mais forte. Jesus olhou para os discípulos e sorriu, perguntando: Por que vocês ficaram com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos entenderam que, com Jesus, eles nunca estariam sozinhos. Os discípulos aprenderam uma grande lição naquele dia. Eles perceberam que, mesmo quando as coisas pareciam assustadoras e fora de controle, Jesus estava com eles e tinha o poder de ajudar. Eles começaram a entender que, com Jesus ao seu lado, eles podiam ter coragem e confiar em Deus, mesmo nas tempestades mais assustadoras. Eles conversaram sobre o milagre e como Jesus tinha acalmado o mar com apenas algumas palavras. Cada um deles sentiu um novo tipo de confiança crescer em seu coração. Eles sabiam que Jesus era mais poderoso do que qualquer coisa no mundo. O barco continuou sua jornada sobre as águas calmas do mar da Galileia. Os discípulos agora remavam com sorrisos, sentindo uma alegria nova em seus corações. Eles estavam prontos para o que quer que viesse a seguir, sabendo que Jesus sempre estaria com eles, cuidando e protegendo. Jesus estava sentado no barco, sorrindo e conversando com eles. A noite estava bonita, com estrelas brilhando no céu, e o mar estava tranquilo. Todos se sentiram gratos por estarem juntos e por terem visto o poder de Deus tão de perto. A história de Jesus acalmando a tempestade nos ensina que, mesmo quando temos medo, podemos confiar em Jesus. Ele está sempre conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Jesus tem o poder de nos proteger e de trazer paz, mesmo quando tudo parece assustador. Assim como os discípulos aprenderam a confiar mais em Jesus, nós também podemos confiar nele em todas as tempestades da nossa vida. Que história incrível! Jesus mostrou que até o vento e o mar obedecem a ele.
Isso nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar que Jesus está cuidando de nós. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e conte para nós nos comentários o que mais te impressionou. E claro, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes da Bíblia. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos novos. Compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam esse poder incrível de Jesus. Até a próxima!